Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso novo podcast, nosso novo programa da B2HR. A gente vai falar aqui no B2Cast como tornar RHs estratégicos. E para isso nós vamos convidar profissionais que conseguiram traduzir as suas carreiras e levar o RH para esse patamar estratégico. E não tinha pessoa melhor para começar esse primeiro episódio da série do B2Cast do que a Carla Antunes, que hoje é diretora de RH do Grupo Santa. Isso. Eu hoje ocupo a cadeira, né, e sou responsável pela diretoria de pessoas do grupo, né, do grupo completo, que é é o maior grupo hospitalar do Centro-Oeste. E nós temos em torno de 7.600 colaboradores diretos. Estamos em todos os estados do Centro-Oeste. Então, legal, muito bom, hein? Muito bom. E eu quero primeiro agradecer muito você, né, pela confiança e pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse tipo de tema ele é super importante e eu fico muito feliz de estar aqui com você e agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é um assunto que eu sou apaixonada. Muito bom, Carla. Pessoal, uma vez eu estava conversando com a Carla, né? A gente troca aí muita figurinha de mercado, tendências, o ramo de saúde que é especialidade da Carla, eu vou lá aprender, pegar alguns insights com ela também, volta e meia. E aí ela me contou a história dela e aí eu falei, não, Carla, calma aí. A gente vai ter um programa na B2, um projeto, quando esse projeto vier de fato, sair do papel e vier para o ao vivo, eu vou te chamar para você inaugurar aqui, porque eu quero que você conte o que você está me falando aqui. Então chegou o dia. Oba! Vamos embora, né? Vamos lá, vamos tocar. Lá. Então, Carla, antes da gente começar a entrar nas perguntas, já queria te dar aqui uma lembrancinha da B2. Opa, gente, é bom vir aqui, pronto, tá? Viu? Tá vendo? Maravilha, maravilha, muito bom. Pessoas e estratégias, resultados incríveis. Eu não tenho dúvida disso. Obrigada, dá um chazinho aqui, né, para acalmar de vez em quando, que é necessário. Precisa, né? De vez em quando. Pausa, respira, toma um chá, depois volta. Depois volta com a carga toda. Exato. E a gente entende que quando a gente conecta pessoas com boas estratégias, o resultado aparece. Com certeza. Vamos falar um pouco disso? Vamos lá, vamos falar um pouco disso. Então, beleza, vamos lá. Carla, eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal. Quem é a Carla? Por onde você já passou? Quais são suas experiências? Quantas horas tem um podcast? Fala aí qualquer coisa, a gente vai conversando, eu vou contornando. Não, eu vou ser o objetivo. Eu já passei por alguns lugares, então foi só Bora. Então, eu sou uma pernambucana, né? Então, na verdade, eu fiz meu curso, eu sou psicóloga de formação, fiz meu curso na Católica de Pernambuco, né? E sempre trabalhei com recursos humanos. Meu primeiro estágio já foi numa fábrica grande, na Hering Nordeste, uma fábrica grande, com recursos humanos, e nunca deixei de fazer isso porque me apaixonei de cara. Então, legal. Eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, treinamento, como analista. Comecei como estagiária, analista, aquela carreira toda. Depois fui para varejo, sempre como RH. E o meu marido, eu sou casada, tenho 2 filhas lindas, Natália e a Clara. E o meu marido, ele passou no concurso e a gente veio para Brasília, veio morar em Brasília. E eu continuava na carreira, passei um tempo fazendo consultoria, dando treinamento enquanto me adaptava na cidade, e depois eu entrei no ramo de telecom. Foi na época da privatização e na época do celular. Então, eu entrei na TCO Celular, na época, para passar 90 dias para fazer um grande recrutamento e seleção de uma empresa que ia abrir lá, uma empresa de tecnologia da TCO, que ia abrir lá, e eu fui contratada para fazer 90 dias disso, né? E nunca mais saí, quer dizer, nunca mais saí, mas eu fiquei lá 6 anos. Legal. Porque aí eu entrei na TCO, e eu acho que aí foi o meu primeiro grande desafio, né? Por quê? Porque tinha acabado de privatizar, as pessoas não estavam acostumadas com essa coisa de recrutamento e seleção, porque Sim. Era concurso, era outro estilo de escolher as pessoas, de selecionar as pessoas, era concurso. E eu cheguei já para fazer essa mudança na cultura, né? Então, chegou uma pessoa, tinha chegado em Brasília, não tinha muito tempo, eu vinha de empresas grandes, privadas, Sim. E eu comecei a fazer essa mudança de cultura para implantar o recrutamento e seleção, porque depois de 90 dias eu fui contratada como coordenadora de recrutamento e seleção do grupo do Centro-Oeste e Norte todo. Então, eu comecei a criar a metodologia de como recrutar para cada cargo, os manuais de cada cargo, tudo isso. E isso
foi um choque, né? Porque as pessoas queriam indicar um, queriam indicar outro. Eu dizia, não, tem que ter critério, tem que ter... Então, eu acho que começou aí meu grande desafio, que foi, para eu fazer isso, eu tinha que entender da empresa. Eu tinha que saber para cada área o que é que precisava, né? Então, o que parece ser um trabalho operacional, ele já pode começar estratégico daí. Logo de cara, né? Logo de cara. Eu não posso selecionar sem entender o que está acontecendo na instituição, sem entender para que é que eu estou selecionando aquela pessoa. Então, eu tenho essa característica de ir fundo e eu quero entender tudo, eu sou curiosa. Né? Só fazer um parênteses aqui no processo, para o pessoal aí entender. A TCO, que a Carla se refere... Que era da época... De lá de trás, né? Que já nasceu grande por conta da privatização, isso, né? Que era segmentado e tudo mais. Era Telecentro-Oeste celular. Isso. Exatamente. A Telecentro-Oeste celular, sigla TCO, né? Isso. Virou a... Vivo. Então, no meu período lá também, virou Vivo. Nesse período que virou a Vivo, eu estava de licença maternidade. Olha. E quando voltei, fui promovida. Eu achava que eu ia ser demitida, eu fui promovida. Quebra de paradigma total, hein? Total, naquela época. Que já, legal, né? Hein? E aí eu assumi a coordenação que era consultoria de RH, que hoje são os BPs. Sim, os BPs, né? Os BPs. Então, eu assumi a coordenação dos BPs de todo o Centro-Oeste e Norte. Muito legal. E aí comecei a fazer esse trabalho com a bebê novinha, mas aí eu acho que a gente que é mulher, a gente consegue fazer tudo, né, gente? Que o Daniel não nos ouça aqui, mas a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Conseguem mesmo. E eu consegui fazer isso, e aí, a partir daí, minha carreira foi, né? E aí, muito legal. Depois eu continuei, tive uma outra proposta para ir para outras empresas de telecom, continuei em outras empresas de telecom, sempre coordenando e gerenciando o RH no Centro-Oeste e Norte. Chegou um momento que me deu um cansaço. Sério? E aí eu pedi demissão, eu estava na Embratel nessa época, gerente de recursos humanos regional. E eu pedi demissão, na época, para nada, só para ficar assim com as minhas filhas. Era uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito na vida, um sabático, sabe? Olha. Mas eu não consegui ficar muito tempo, não. Ficou em quanto tempo sabático? Acho que 3 meses. Porque aí, um pouquinho, né? Porque aí começaram a vir propostas, e não de emprego mesmo. Eu comecei a fazer algumas consultorias, né? Fiz algumas consultorias, e com essas consultorias todas eu fui fazendo isso até que fiz parte representei uma grande empresa de consultoria de outplacement, de recolocação, de coaching, de orientação, mentoria para executivos. Eu representava ela aqui em Brasília. E depois disso eu fui fazer uma consultoria no Grupo Santa, que na época não era Grupo Santa, eram hospitais separados, para unificar a área de RH do grupo, porque estava se tornando uma matriz, uma holding. Eu fiz essa unificação com a consultoria e fui convidada para ser gerente, porque não tinha gerente na época. E eu me apaixonei, né? Eu já sou apaixonada por gente, já sou apaixonada por RH e me apaixonei pelo segmento de saúde. E era o lugar onde eu tinha tido a minha filha quando ela nasceu aqui também, então tinha toda uma história ali, todo um laço emocional que vai junto com o profissional, e eu vi que ali tinha muito espaço para eu trabalhar, tinha muita coisa para fazer. E estou lá até hoje, tem 12 anos. 12 anos. Quando você entrou, eram quantos hospitais, Carla? Quando eu entrei, eram os hospitais aqui de Brasília, né? Sim. Então, a gente tinha 4 hospitais. 4 hospitais. Mais ou menos quantos colaboradores naquela época? 3.500, mais ou menos. 3.500. Muito bom, muito bom. Eu lembro quando a gente fez o projeto com vocês do plano de cargos, da gestão de desempenho, já era em torno ali de uns 5 mil, não era? 4.800, 5 mil, mas ainda estava só em Brasília. Exato, era só Brasília naquele momento. A gente estava começando a sair de Brasília. A gente vai chegar nessa história aí. Já vou puxar esse gancho aí. Mas eu queria trazer uma coisa que você colocou aqui, que eu achei bem interessante e que é a realidade de uma boa parte dos RHs, né? Começa por recrutamento e seleção. Eu, particularmente, venho conversando com empresários Brasil afora, tudo que é segmento. Pode escolher o segmento aí, né? Há 3, 4 anos atrás, acho que um pouquinho mais, 5, 10 anos atrás, a gente tinha um grande problema de mão de obra no Brasil, que era o problema com tecnologia. Sim. Encontrar profissionais de tecnologia era um problema, na pandemia isso se acentuou. Sim. Hoje, a gente tem um problema que não é mais de tecnologia. É um problema que você encontra em marketing digital, é um problema que você encontra em finanças, é um problema que você encontra em RH, é um problema que você encontra em posições operacionais. Então, isso está cada vez mais evidente que a gente está com um problema de formação de pessoal. Tá, Daniel, mas o que isso tem a ver com esse nosso papo? Tem tudo a ver porque você trouxe um elemento
E eu queria conectar essa questão da seleção dos profissionais e do que você falou, assim, às vezes a seleção é vista como operacional. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história, como é que você transformou o RH pelo operacional, recrutamento de seleção que era operacional, em algo estratégico. Dá essa dica pra gente, como é que você fez isso? Eu não sei nem se eu tenho dica, porque foi muito espontâneo. Tá bom. Mas por conta da minha curiosidade e da vontade de entender, eu não me conformo, para mim não é suficiente eu simplesmente dizer, o perfil é esse, eu vou, busco o perfil, seleciono e coloco. Para mim sempre foi entender antes o que é que essa pessoa vai fazer, entender o processo dessa pessoa e entender qual o impacto do trabalho dessa pessoa no resultado final, porque é para isso que a gente está lá. A gente não pode desconectar do resultado final, né? Então, quando eu faço esse entendimento, eu deixo de fazer apenas recrutamento e seleção. Não que recrutamento e seleção seja pouco, mas eu faço várias outras coisas. Eu entendo a necessidade do gestor, eu entendo o perfil do gestor, eu entendo o perfil dos colegas e eu entendo o que eu posso até alterar alguma coisa que o gestor pediu, porque às vezes o gestor não sabe pedir direito. E se ele não sabe pedir, não é que ele não seja competente, porque ele é competente no que ele faz. Na parte técnica. Mas de gente... A gente que conhece, a gente conhece mais. Todos têm que conhecer, mas a gente tem uma formação maior. Então, quando ele está falando para mim que ele precisa de X, e eu conheço o setor, e eu conheço a área, e eu conheço o resultado que esse X que ele está dizendo deveria entregar, eu posso chegar para ele e dizer assim, vem cá, se a gente pegar esse X e transformar nesse Y aqui, o que você acha? Você não acha que a gente vai conseguir melhor? E eu sempre tive bons retornos disso. Então, ao invés de ser só a pessoa que fazia recrutamento e seleção, eu comecei a me transformar na pessoa consultiva mesmo. Na pessoa que não só as pessoas chegavam lá para falar de vaga, mas para dizer assim, olha só, eu tenho um colaborador assim, que tem um perfil assim, e que não está me performando dessa forma. O que é que a gente pode fazer? Vamos transferir para cá? Então, eu nunca fui só o recrutamento e seleção. Então, e não estou dizendo só, gente, para diminuir o recrutamento de seleção. Estou dizendo muito que pelo apenas contrário, uma né? área só. Porque o recrutamento de seleção, se você tiver essa visão e tiver essa estratégia, ele se transforma numa coisa muito maior. Sim, ele com certeza. O começo de tudo. Exato. Né? Então, e hoje a gente está passando por essa transformação enorme de tudo, com inteligência artificial, todo mundo fala isso, e as pessoas estão com medo de perder emprego, mas ao invés de perder tempo com isso, as pessoas têm que se preparar para o novo mundo. Que é essa dificuldade que a gente está tendo. A gente não encontra pessoas preparadas e prontas para fazer isso. Então, ao invés de as pessoas ficarem com medo, as pessoas têm que ir para cima e se preparar, porque não vai acabar o emprego, gente. Ele só vai se transformar. Ele está se transformando. E a gente tem que estar pronto para essa transformação. E é isso que vem acontecendo no mercado de trabalho. Perfeito. E cada vez menos a gente encontra profissionais capacitados para usar essas ferramentas, para entregarem os resultados necessários, né? E aí, às vezes até a pessoa fala, não, eu faço. Quando você bota na cadeira, o resultado não vem. E aí acaba o mercado tirando essa pessoa dali. E a pessoa que vai fazer o processo de seleção tem que ter essa visão, né? Sem dúvida. Ela tem que estar mais preparada ainda do que quem ela vai selecionar. Exato. Né? Porque quando a gente fala, não é só as ferramentas. O processo de trabalho muda. Sim. Tem uma ressignificação do que é o trabalho, né? Com esse novo mundo aí. Então, as pessoas precisam estar inseridas nisso. E o profissional de RH, mais ainda. Eu não falo nem só recrutamento e seleção. O profissional de RH, ele tem que estar entendendo e tem que estar à frente disso. Como é que eu vou selecionar alguém se eu não estou pronto nem para fazer as perguntas, se eu não estou pronto para capacitar, se eu não estou pronto para remunerar nesse novo mundo? Então, enquanto RH, eu acredito que a gente tem que estar à frente. Né? E é isso, eu acho que é por aí. Acho que já respondi sua pergunta. Sim, sim. Né? Até demais. Não olhar estritamente ali para a posição, né? Entender o negócio, entender o processo, entender a cultura da empresa, entender o perfil do gestor. Então, se torna uma avaliação, né? Muito mais completa do que olhar estritamente para o que o gestor está pedindo, entregar um currículo, fazer uma entrevista comportamental técnica e passar um parecer, né? Muito mais completo do que isso, né? Mas isso é um pedacinho assim do recrutamento de seleção, ao meu ver. Né? Legal. E aí você estava falando dessa questão da estratégia. Eu tive uma reunião, uma palestra com a CEO de um grande grupo, né? E foi perguntado para ela assim, o que é que você espera de um RH estratégico? Né? Quando eram pessoas de RH que estavam ouvindo essa palestra, eram VPs e diretores de RH que estavam ouvindo essa palestra. E ela falou assim, uma coisa que eu concordo plenamente, que eu sempre disse até nas nossas conversas. O RH ou qualquer outra área para ser estratégica, ela não pode estar só na área dela.
ela tem que estar nas outras áreas também. Então, o financeiro estratégico, o marketing estratégico e o RH estratégico, eles não podem se fechar na área dela, na área deles. Eles têm que estar em outras áreas, eles têm que estar junto com as outras áreas, porque assim você conhece a instituição. Então, não tem fórmula. Não tem fórmula. Você ser estratégico, independente de ser RH ou qualquer outra profissão, é você entender o negócio, é você estar junto com as decisões e você estar pronto para tomar decisões importantes para a organização também. Então, muito bom. Eu acho que é isso. Ô, Carla, e como é que você fez isso na sua carreira de conseguir estar nas outras áreas? Como é que você abriu essas portas? Começa por aí. Porque, normalmente, você falou, normalmente a carreira de um RH, ele começa pelo recrutamento e seleção, né? Quando Sim. a pessoa não tem muita experiência, ela começa lá. E eu acredito que eu comecei a fazer a diferença aí. Não só intencionalmente. Não foi intencionalmente. Não foi assim, eu vou fazer isso porque eu nem entendia disso. Não sabia nem o que era RH estratégico lá no começo. Eu ia fazendo e a minha curiosidade fazia com que eu tentasse entender a fundo o que acontecia. Então, assim, telecom, como é que esse negócio funciona? O que é uma torre de celular? Quem é que cuida dessa torre? Deixa eu ir lá nessa torre, vou visitar a torre. Como é que o cara faz a manutenção da torre? Né? E como é que ele sabe que a torre está precisando de manutenção? Quem aciona isso? Né? Perguntas, né? Perguntas. Você vai perguntando e vai em loco. Sai da cadeira. Eu nunca fui RH de estar... Hoje eu fico até um pouco mais, porque, infelizmente, a gente tem muita coisa para fazer. Mas eu sempre quis estar dentro do negócio e dentro, literalmente. Assim, eu sempre quis andar nos setores. Então, assim... Carla, eu preciso fazer uma reunião sobre qualquer coisa, uma coisa besta, qualquer coisa. Eu preciso fazer uma reunião. Não precisa vir aqui, não. Eu vou aí na sua área. Porque quando você entra na área, você senta, você conversa, você não está só na conversa, você está observando o ambiente. Isso é ver a cultura. Sim. Né? Então, para quem é mais estratégico que isso, é numa observação. Você treina o seu olhar. É leitura de cenário, gente. Você ser estratégico é você conseguir ler o cenário. Coisa que não tem... Você só vai conseguir fazer isso fazendo. Então, assim, você precisa entender o cenário, cara, porque, às vezes, o que o cara está te dizendo é uma coisa, mas, quando você faz isso, a informação que ele te passa fica tão mais rica. E você consegue fazer tanto com aquilo que os resultados aparecem. Passa a ter contexto, né? Passa a ter contexto. Não é só aquela informação da conversa fria, né? Exatamente. Você junta o que ele está falando com alguma coisa que você está vendo, com a visita que você realizou. Isso. Então, você vai conectando vários pontos, né? Exatamente. Então, quando você faz essa conexão entre os pontos e você entende... Então, quando ele vem te falar, você diz, mas eu estava ali naquele dia, eu vi que o fulano saiu, eu vi que tinha uma triste ali chorando, eu vi que o pessoal estava conversando feliz... Ele deve estar se referindo a isso. Você já começa a fazer você a ser mais consultivo mesmo, a chegar para o gestor, ou para quem quer que seja, ou para o próprio colaborador, já entendendo o contexto. Agora, quando você fica fechado na sua sala e você só tem a versão de quem te traz, fica muito difícil. Né? E não é porque a pessoa te traz por mal, é porque é a forma dela ver. Mas, se você está dentro e você amplia essa visão, você ajuda até aquela pessoa que está te trazendo. Porque você pode dizer assim, por outro lado, você está certo, mas, por outro lado, o que é que você acha da gente fazer assim, assim, assim? Então, sempre perguntando muito, sempre entrando muito. E aí você começa a se fazer necessário. Boa. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. E não estou dizendo eu, Carla, ser necessária. Eu estou falando a área de pessoas, a diretoria de pessoas, a área de recrutamento e seleção, ser necessária. Porque as pessoas vão deixar de te ver como ela vem aquele saco, aquela menina do RH que vem aqui pedir para fazer uma descrição de carro. Exatamente. Não é isso. Eu vou dizer assim, cara, eu vou chamar a pessoa do RH porque ela vai me ajudar a entender melhor o que esse cara vai fazer. Mas você tem que demonstrar isso. Você Sim. não pode ser um complicador. Sim. Né? Então, eu sempre falo para a minha equipe assim, o tempo inteiro, gente, os processos existem. Mas processo pelo processo, não me traga, porque eu vou rasgar. Não me traga processo pelo processo. O processo tem que ter uma coerência e tem que me trazer bom resultado. Se o processo está atrapalhando o resultado, eu vou ser visto como dificultador. As pessoas não vão querer vir aqui. As pessoas vão querer fugir da gente e vão fazer as coisas por trás da gente. Quando a gente vê as coisas já estão acontecendo aí, a gente não está nem sabendo. E tem muito RH que funciona assim. Muito. Né? As pessoas falam, não, o pessoal do RH não pode saber, vamos fazer assim, assim, assim. Não estou dizendo que não existe isso um pouco em todo lugar que a gente passa, mas tem lugar que é assim, porque o RH passa a ser mais um fiscal do que um consultivo que vai ajudar, que vai tá te ajudando na estratégia para conseguir resultado. Então, é que esse RH está na etapa tecnicista ainda, né? Exatamente. Não está na etapa ali de ajudar a
ser parceiro de negócio ou ser um gestor de mudança, né? Isso. Um parceiro de mudança ali, né? Exatamente. Então, e isso é constante na organização, o tempo inteiro. Para quem olha para negócio, para quem olha para resultado, se você não estiver olhando para essa parte de você ou ser um BP ou ser um agente de mudança, você vai ficar ali preso na técnica. Aí vira descrição de cargo pela descrição, processo seletivo pelo processo, né? E você vai se perdendo nisso, né? Isso, você vai se perdendo. E até quando tem coisa chata para fazer, eles te apoiam, porque às vezes tem coisa chata, né? Sim. E a gente que é de RH, a gente sabe que às vezes tem umas coisas que são chatinhas de fazer, mas que precisam em prol do resultado. Sim. E quando é isso, você traz uma parceria com as pessoas, né? Você diz assim, cara, eu sei que é chatinho, mas vai ser tão bom fazer. Me ajuda, né? Me ajuda nisso aqui. E vice-versa. Então, eu acho que você estar dentro das áreas faz com que você consiga isso, sabe, Dal? Muito bom, muito bom. Carla, me diz uma coisa. Aí você foi para o Grupo Santa. Fui para o Grupo Santa. Em Brasília, especificamente, a gente tem uma situação de muitas empresas familiares. E você caiu um grupo hospitalar, à época não era grupo, mas não era grupo por nome, né? Já eram 4 hospitais. Já era. Que era o RH mesmo dono. do mesmo dono, né? E já tinha que fazer o RH dos 4 hospitais ali, né? Sim, okay. eu fui para unificar isso. Unificou. Eles eram separados e quando eu entrei já estava unificado. Já estava começando a tomar uma carinha de grupo ali, de alguma maneira, né? Começou aí. E aí você caiu nesse bendito tema que circunda várias... Brasília é muito circundado, mas circunda várias cidades do Brasil, né? Que é essa questão de empresas familiares. Qual foi o primeiro choque? Porque você trabalhou numa... Agora Vivo, mas era uma TCO, trabalhou numa Embratel, Cultura... Trabalhei na GVT GVT, então assim, telecom na veia, acelerado, né? Telecom é rápido. O dono... Exatamente. O dono estava em outro, assim, você não tinha nem contato. Daqui a pouco você não está conversando com o dono, não. Daqui a pouco você está conversando com o dono e com a família do dono, na estrutura que você tinha, né? Como é que foi esse choque para você? No começo, eu estranhei algumas coisas, é óbvio, né? Porque eu não sabia nem o nome do dono. A gente fala, o dono para a gente eram os acionistas. Então, assim, os acionistas não vão gostar disso, a gente tem que fazer isso porque o acionista não gosta, mas não tinha nem nome, não era personificado. Eram os acionistas, né? E quando eu chego no Grupo Santa, nos hospitais, eu me deparo com o fundador, né? Maravilhoso, fantástico, mas que era uma coisa muito personificada, né? Era assim, ele sim, ele não. E eu acho que foi isso que eu mais me apaixonei, sabe? Porque eu comecei a ver que ali eu podia ser até mais estratégica, por incrível que pareça. Porque eu estava perto dele. Eu estava perto da filha dele, que era minha diretora na época, e eu estava perto dos acionistas. Olha só. Os acionistas eu conhecia pelo nome. Sim. E eu consegui virar... Porque as pessoas falam, empresa familiar. Cara, empresa familiar, o Silvio Santos, SBT é empresa familiar. Exatamente. Hermílio de Moraes lá é empresa familiar. Então, empresa familiar não é demérito. Não, né? de jeito nenhum. É empresa de dono. É uma empresa grande de dono que a gente tinha lá. Mas assim, mas eu cheguei lá com essa ainda, dizendo assim, gente... Eu vou pensar, será que eu vou me adaptar? Né? Se bem que eu já tinha tido uma degustação por conta da consultoria, né? Então, eu entrei já sabendo mais ou menos onde que eu ia estar, porque eu já conhecia todo mundo quando eu entrei lá. Né? Então, mas, assim, eu comecei a me sentir mais estratégica ainda, e você sabe que o meu nível de ser estratégica ele aumentou muito. Porque eu conseguia ver as decisões sendo tomadas ao vivo e a cores. Que legal. Eu conseguia participar disso e eu dava opinião quanto a isso. Então, olha como é uma quebra de paradigma para a gente, né? Às vezes a gente fica naquela assim, mas eu não consigo implantar um RH estratégico porque a empresa que eu trabalho é familiar. Muito pelo contrário, né? O CPF que toma a decisão está ali na tua frente em vários momentos, né? Basta você encontrar o caminho. E saber a linguagem. Porque quando eu falo de leitura de cenário, eu falo muito disso, sabe? Eu tenho que entender onde é que eu estou. Eu não vou chegar ali no Grupo Santa falando como eu falava na Vivo. As pessoas não vão entender. E não tem obrigação de entender. São médicos. São pessoas que vivem um outro mundo, o mundo da saúde. É outra perspectiva de vida, é outra visão de mundo. Né? Se eu não leio esse cenário e começo a falar um monte de besteira, como se fosse a dona do poder, não, porque eu vim de uma grande multinacional e eu vou chegar aqui para ensinar a galera. Você está aprendendo sempre. Então, eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Eu vou morrer aprendendo. Porque... você todo dia tem uma coisa nova. E eu chegando lá, aquela minha curiosidade aflorou de novo, porque aí eu me empolguei para conhecer. Então, eu visitava cada espaço do hospital, eu conversava com todas as pessoas, eu entendia até para falar a linguagem, até para dizer o que é uma glosa, o que é, né, o que é um acesso,
o que é sepse, até a linguagem médica. Eu comecei a passar aprender para poder conversar com eles na mesma língua. É como você chegar num lugar que não fala português e você continuar falando português. Você não se adaptou, né? E as pessoas não estão te entendendo, você não se comunica. E aí a culpa parece que é do ambiente, né? Não, na verdade não. Você chegou num ambiente novo, você tem que estudar aquele ambiente, tem que se adaptar àquele ambiente, né? E foi o que você fez. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei a fazer isso, comecei a entender isso, e as pessoas começaram a querer me ouvir. Muito bom isso, Porque hein? aí eu comecei a falar a linguagem deles, mas trazendo coisas novas do que era RH. Porque RH é RH em todo lugar. Sim. Mas na linguagem deles. Então, quando você sabe qual é a linguagem, você sabe o que é que ele gosta de ouvir, o acionista, no caso, porque eu já estava lidando com o acionista, ele gosta de ouvir isso. Ele não gosta de ouvir que a justiça não deixa fazer isso. Ele se irrita, porque ele diz assim, sim, deu um jeito. Então, eu tenho que chegar para ele já trazendo uma solução, sem dizer que não é a justiça. Não, porque juridicamente eu não posso fazer isso. Olha só, doutor, eu não consigo, dessa forma que o senhor pediu, não dá, mas eu tenho uma outra forma, assim, assim, assim. Vamos fazer desse jeito que vai dar certo também. Então, você traz solução. Né? Mas você só consegue fazer isso se você entender do negócio. Se você não entender do negócio, você não consegue fazer. Entendi. E eu sempre fiz isso muito espontaneamente. Então, eu não tenho assim, uma receita de como fazer, porque eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Não foi planejado, entende? Mas se a gente for tentar traduzir um pouquinho, né? Eu acho que no mercado, de uma maneira geral, como eu converso com muita gente, você está trazendo isso, né? Primeiro, a gente precisa conhecer do negócio continuamente. O negócio vai estar sempre mudando, a gente tem que estar sempre estudando, sempre olhando para o negócio, vendo o que está acontecendo ali, né? E aí, obviamente, a gente vai puxar para o foco pessoas, mas conhecer o negócio é necessário. Sim. O segundo ponto que você traz, que eu entendo que é fundamental, é ter as tendências, as boas práticas de gestão de pessoas para você poder conectar com esse negócio. Claro, lógico. Né? Essa é a nossa obrigação. Né? E o terceiro ponto, que é focar na solução, não focar no problema, né? Perfeito. Porque você falando aí, é engraçado como tem gente que gosta de focar no problema, né? Fica enrolando aqui e o mundo vai passando, quando você vê, você ficou tanto aqui que já aquele problema nem existe mais. Ele se resolveu sozinho e da pior forma possível. Ô, Carla, e como tem RH, e eu não vou falar de RH não, vou falar de profissionais de uma maneira geral, porque o nosso podcast ele é mais voltado para a gestão de pessoas, mas se tiverem outras pessoas escutando de outras áreas também serve a colocação. Como tem gente que gosta de ficar parado no problema e falar que, olha, eu não consigo resolver isso porque é legislação, porque é o jurídico, porque é a auditoria, porque é o compliance. Exato, entendeu? E assim, o loco é sempre externo, né? Sim. Eu não tenho capacidade de trazer solução para aquele tipo de problema. E uma vez uma gestora minha me falou uma coisa que eu achei assim fantástico. Ela virou e falou assim, Daniel, vou te ensinar uma coisa que você nunca mais esquece. E eu realmente nunca mais esqueci. Ela falou assim, qual que é o nome disso daqui? Eu falei, problema. Aí ela, ok, todo problema tem uma solução. Aí eu falei, não. Ela falou assim, uma ou várias. Aí eu falei, tá, e se não tiver solução? Aí ela, então não é um problema. Perfeito. Então, meu marido fala isso para mim. Pronto. Se não tem solução, não é problema, então relaxe. Então relaxe, né? Se não tem solução, não é problema, então toca a vida aí. Mas você precisa encontrar solução. É lógico. Esse exemplo que você trouxe agora foi ótimo, né? Olha, eu tenho essa questão jurídica que eu não consigo fazer do jeito que você pediu, mas desse outro jeito aqui a gente chega num resultado muito similar e dá pra gente fazer. Ah, mesmo? É. Porque o empresário, no final das contas, o que ele quer é resultado. Cara. Não adianta você chegar para ele, porque o jurídico não deixa... Ele não está nem querendo ouvir isso, não tem tempo para ouvir, gente. Não tem tempo. É isso que eu digo, você lê cenário e você falar a linguagem. Ele não tem tempo para ouvir isso. Então, ou você vai com a solução, ou vai dizer para ele assim, não deu. Não deu, porque às vezes acontece. Daquele jeito exatamente, não deu. Eu tenho essa solução. Dá para ser? Se não dá, então eu vou pensar em mais alguma coisa e vou te trazer. Mas não adianta ficar remoendo todos os problemas que você teve. Então, assim, as pessoas que trabalham ou que já trabalharam comigo me conhecem bem. Eu não sou nem um pouco romântica, né? Porque as pessoas têm essa coisa de RH, ser aquela pessoa boazinha. Não, eu sou muito focada em resultado, eu sou pragmática até. Então, e muitas vezes eu falo isso, eu digo, gente, mas vocês estão me trazendo um monte de problemas, vocês perceberam que vocês enrolaram aqui no problema? E onde que a gente quer chegar? Qual é o resultado que a gente quer? Né? Um exemplo muito simples. A gente se mudou uma época para um ambiente novo, que é lindo, né? Você conhece? Muito bom. E nessa época, a gente tinha muitas salas. E eu via que sempre uma sala estava fechada. E o pessoal de outra área que fica lá perto
estava sem sala. Eu doei uma sala nossa pro pessoal. Cara, a equipe quase me matou. Mas como a gente vai ter, quando tiver muita vaga para fazer, a gente não vai ter onde fazer recrutamento e seleção? Como é que vai fazer? Eu cheguei para eles e disse assim, quando vocês não tiverem uma sala, venham falar comigo. No dia que não tiver uma sala, vocês não vão cancelar o processo de recrutamento e seleção, porque isso é impossível. Isso a gente nem cogita. Já é querer, por conta de uma decisão, levar um outro problema, né? Então, quando vocês tiverem algum problema para marcar um processo seletivo, ou uma reunião, ou um treinamento, que não tiver sala, falem comigo. Porque eu vou alugar uma sala. A gente vai fazer no gramado. Eu vou dar a minha sala aqui, como de vez em quando eu empresto. Mas o processo não vai parar por conta de sala. Nunca chegaram para mim. Nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Que legal. Entendeu? Então, assim, é um exemplo muito simples, mas é a minha forma de pensar. Eu sempre, eu procuro trazer as pessoas para irem, eu digo assim, gente, não vamos convergir para o problema, vamos convergir para a solução. Porque o problema fica aqui, eu vou encontrar culpado. Essa hora eu não quero saber quem é o culpado. Eu quero saber o que deu errado no processo para a gente não acontecer mais. Não precisa nem falar o nome. Não estou interessada nisso. Eu estou interessada no qual foi o gargalo para que isso não aconteça de novo. É só isso que eu preciso. Então, é interessante porque você está trazendo volta e meia a questão da análise, né? Sim. Vamos olhar o negócio, analisar o cenário, entender o cenário, analisar. Vamos trazer aqui quais são as variáveis que impactam em cada uma das áreas. Então, de uma certa forma, isso o tempo inteiro está ali na sua tomada de decisão. Análise, número, horas. Dados, 24 horas. 24 horas. Números, o número de ocupação de hospital, operadoras que saíram, que vão entrar, que vão sair, porque isso impacta na minha ocupação. Como que está o mercado hoje, o segmento da saúde, ou as operadoras aumentaram, não aumentaram, como é que está o número de glosas, se aumentou, se não aumentou, o que é que tem retido ali, o que é que tem parado, a produção foi muito diferente do faturamento. Tudo isso eu tenho que estar atenta o tempo inteiro, porque isso é material para o meu trabalho, isso é insumo para o meu trabalho. Se eu não tiver essas informações, eu não consigo fazer as pessoas fazerem. E eu estou ali para isso. Gente, olha só, agora essa parte aqui vai ser bem legal mesmo, que a Carla me contou, e aí eu falei, não, tem que levar a Carla para o podcast para falar essa parte. Ela chegou onde eu queria, então agora eu vou fazer a pergunta aqui para ela. Se você não está olhando para a tela, aumenta o volume aí e presta atenção nessa parte. Ai, que medo. Será que eu vou saber responder, gente? Vai responder super bem. Então vamos lá. Carla, na conversa que a gente teve, uma das últimas conversas, você virou e falou assim, Daniel, a gente montou um dashboard aqui de indicadores, e aí a gente olha a taxa de ocupação do hospital para a gente saber, em determinado hospital, onde é que está começando a saturar, para a gente abrir vaga antes do gestor pedir. Perfeito. Cara, eu achei assim, vocês olhando o indicador da área finalística para se antecipar. Olha só, se eu vejo, eu tenho um dashboard lá que eu vejo a ocupação, não só eu, como o time ali, né? O time e a quem interessa a posse do grupo, né? Então, ali eu estou vendo em tempo real como é que está a ocupação de cada hospital. Tá. Ali eu estou vendo isso. Mas aquilo não basta. Porque se aumentar na hora, eu não vou ter atitude, eu não vou ter o que fazer. Perfeito. Aquilo não basta. Eu estou olhando e eu estou vendo. Mas eu tenho que ver a tendência, né? Então, se eu estou vendo que tem uma tendência de queda, eu já vou dar uma segurada nas substituições. A primeira coisa. Estou vendo que tem uma tendência de queda. Por quê? Porque aí, quando eu vou para as reuniões de diretoria, quando eu vejo, eu já sei o que vai acontecer no comercial. Por isso é importante você estar entendendo nas outras áreas. Eu sei se vai entrar uma operadora nova, eu sei que se a gente está fechando o contrato, está descredenciando alguma operadora. Operadoras são os planos de saúde, gente. Se a gente está descredenciando. Então, se eu tenho um hospital que ele tem, e eu sei o percentual que cada operadora representa em cada hospital. E você está descredenciando. Se eu estou descredenciando uma operadora, que significa 40% de um hospital, que a gente procura fazer um mix maior, mas se acontece isso, provavelmente eu vou ter uma ocupação menor. Então, eu já seguro a substituição. Porque daqui a um mês, essa ocupação vai cair. Entendi. E aí eu vou ter gente ociosa. Né? Entendi. Agora, ao contrário, se eu vejo assim, vai entrar uma operadora que vai trazer volume. Vai trazer 30%, 40%. O pessoal faz banco e deixa pronto só para entregar documento. Porque daqui a um mês vão te pedir, porque aquele andar que está fechado, ele vai abrir. Porque eu vou ter isso. Então, agora, como que eu faço isso? Você está fazendo uma antecipação de cenário. Como que eu
faço isso se eu não entendo o negócio, se eu não estou conversando com as outras diretorias, se eu não estou tomando decisão junto com eles? Se você não sabe que o comercial está trazendo um plano novo ou descredenciando, Isso. se você não sabe como é que está uma taxa de ocupação, né? Você fica refém e agindo só reativamente, não age proativamente, né? Perfeito. Se eu sei que o resultado não foi o esperado naquele mês, eu tenho que ver, gente, a gente vai ter que segurar de alguma forma, não pode ser aqui, mas aqui a gente vai ter que segurar, porque esse mês a gente vai ter que compensar no outro, né? Então, vamos ver o que é que a gente pode fazer dentro da nossa área para dar uma segurada aí no custo, vamos segurar um pouquinho a passagem, vamos segurar um pouquinho... Então, assim, é o todo, é você ver o todo. Eu não consigo trabalhar se não for assim. Porque aí, o que adianta eu ir para uma reunião de diretoria, eu conversar, a pessoa dizer, vai entrar tal operador ou vai sair tal operador, e eu não fazer nada com isso. O que eu tenho que fazer é pegar isso, outra coisa que é super importante é descer para a equipe, né? Sim. Porque se eu fico com essa informação para mim, eu não resolvo nada, porque não sou eu que faço. Eu tenho que descer para a equipe e dizer assim, olha lá, a BP que cuida de hospital tal, presta atenção, já faz banco, fala com recrutamento e seleção para fazer banco, porque daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, vai aumentar lá a ocupação. Dificilmente dá errado, porque não é previsão cabalística. É, na verdade... É uma série histórica que está acontecendo, né? Está acontecendo, né? Então, é como tem a sazonalidade também. A gente sabe que o hospital, quando chega mês de junho, por aí todo mundo sai de férias, diminui um pouco. Quando começam as aulas, a pediatria enche, porque as crianças começam a ficar com bronquiolítico, não sei o quê. Então, eu sei que no PS da pediatria, a gente vai ter uma sobrecarga ali nesse tempo. Então, ou eu remanejo alguém, ou eu já começo a falar com os gestores, porque não adianta eles virem gritando para mim, eu não estou pronta. Sim. Né? Então, não adianta você ter a fila de espera ali de pacientes e o cara falar, abre o processo seletivo, vem aqui, desce um candidato, já entra, começa a trabalhar, por favor, agora e reduz a fila. Não dá para fazer, né? A gente está falando com a Exatamente. vida das pessoas. Então, as pessoas têm que ser treinadas, tem que ter todo um processo. Então, Exato. mas isso é no hospital, mas isso você pode fazer em qualquer segmento. Em qualquer. Eu estou falando do que eu estou fazendo hoje no hospital, mas lá na telefonia eu já fazia mais ou menos isso. Só que é bem menos... imediatista, né? Assim, Sim. porque lá as tendências são... Sim. Né? Mas de acordo ali com o que você vende e com o mercado você vai expandindo e vai fazendo os movimentos, se né? a loja, aquele período vende mais, aquele Dia das Mães. Dia das Mães eu sei que que o comércio bomba. Então, eu tenho que ter, antes de maio, eu tenho que ter já um monte de gente, porque eu sei que não precisa ninguém me avisar. Sim. Eu já sei que eu tenho isso. Então, isso é fundamental. E isso faz com que as pessoas te vejam como facilitador. Pô, eu cheguei para pedir a vaga, para pedir as pessoas e já está aí. Eu cheguei para pedir tal treinamento e o treinamento já está montado. Né? Então, assim, tem horas que eu vejo assim, pô, esse pessoal ali está com... Não estou vendo o pessoal legal, a roupa está meio assim, não está representando bem. Vamos fazer um treinamento de dress code para esse pessoal? Vamos. Quando a gente monta o gestor, mas eu já ia falar com você sobre isso. Já tal. foi. Mas é observação. É porque você passa a ter o olhar do dono ali, que é tão difícil da gente conseguir transcrever isso, né? Em ações, mas é esse olhar do tipo, poxa, não tá legal a roupa, não tá legal o ambiente, essa informação daqui faz com que eu consiga levar tal questão para a equipe ou para a diretoria. Eu fico imaginando uma conversa sua com um gestor, né, da área técnica lá, e você virar e falar, olha... Você está com umas 20 vagas aqui, 30 vagas aqui, mas eu estou vendo que a tendência de ocupação está caindo, então eu vou suspender pelo menos umas 10, as outras você me avisa se você quer manter. Aí eles, não quero, não sei o quê. Vamos, só 10zinha. Só um pouquinho, só metade. É exatamente assim. Aí eles falam assim, mas assim você quebra comigo. Mas por que eu vou quebrar? Você não estava conseguindo fazer... Não, mas eu digo, pensa numa coisa. E o que é que eu converso muito com eles, né? Eu penso numa coisa. Na sua casa, o dinheiro entra... e você vai utilizar o dinheiro que entra, né? Quando eu estou com a ocupação baixa, o dinheiro deixa de entrar. Então, eu não posso gastar do mesmo jeito que eu gastava quando estou com a ocupação alta. Então, assim, não tem, vamos fazer, se começar... Mas eu também sou muito parceira nesse ponto, claro. Né? Então, se começar a apertar muito, se for dar problema, eu não quero que tenha problema com o paciente, eu não vou botar em risco a saúde do paciente, eu não vou botar em risco, né? Então, a segurança do paciente. Então, o que se tiver muito problema, vem cá, a gente conversa e eu libero. Então, assim, vamos tentar primeiro. E a gente tem muito esse acordo. Tá, você vai levando as sugestões, as tendências e vai tomando decisão ali em conjunto, né? Ele diz, tá, Carla, você olhou friamente o número aí, mas hoje está acontecendo isso, que eu tenho um paciente X que tem que ficar 2 técnicos de enfermagem só com esse paciente, porque ele está acamado. Claro que eu vou liberar. Mas eu estou sabendo o que está acontecendo. Sim. Então, assim, claro que eu vou liberar, porque eu não vou deixar em risco. Não é simplesmente olhar o número friamente. Por isso, você tem que entender, você tem que conhecer, você tem que ter entrada nos gestores. Você tem que adquirir a confiança dos gestores.
Até porque você vai entender a complexidade daquela ocupação que está ali, né? A ocupação caiu, mas com complexidade muito alta. Muito Então, eu não alta, consigo né? reduzir quadro, não consigo Isso. suspender vaga, eu continuo tendo que manter as Exatamente. buscas, né? Então, não é só o número frio, tem toda uma análise e uma conversa com o gestor do dia a dia que você vai fazendo e você tem, você tem que conquistar a confiança deles. Sim. Porque eles vão te falar a verdade. Não, Carla, isso aqui dá para segurar. Então, segura. Assim que tiver, você grita, já tem gente no banco. Você grita que a gente vai... Eu estou falando de pessoas porque é uma coisa mais fácil de entendimento. Mas isso acontece em todos os segmentos. Em remuneração, acontece muito. Muito, Né? muito. Então, remuneração, você faz uma análise e tal, tinha que mudar. Agora, cara, esse mês eu não vou conseguir. Olha só o resultado. Então, assim, dá uma segurada, conversa com o colaborador, diz, vamos dar uma segurada, vamos ver se a gente segura. E ele é meu parceiro, ele vai, conversa de uma forma que... Sabe? Vai fazendo a projeção de aumento salarial aos poucos, isso, né? Exatamente. Vai colocando um plano ali de crescimento para o cara, então ter a carreira é importante, né? Isso. A gente falou bastante aqui de seleção e de indicadores, mas até porque eu vejo que esse é um processo muito, muito maduro nas empresas, né? Muito necessitado por boa parte das empresas, e às vezes a gente ignora a importância de um bom processo de recrutamento e seleção. Mas queria mudar aqui agora a prosa e falar o seguinte, aí você entrou no hospital, você já está lá, família, conhecendo os pontos positivos e negativos do novo modelo de negócio, né? E aí vocês começam a ter mais hospitais na rede. Começaram aí agora, decidimos que não é só Brasília, não. Vamos para outros horizontes aqui, vamos começar a ampliar Centro-Oeste. Eu imagino que você começou a ter também uma questão de cultura para trabalhar nesses outros hospitais, né? O que era feito de gestão de um lado não era feito do outro, o tipo de trabalho, a profissão é a mesma, mas a dedicação é diferente, a maneira, os profissionais. Fala um pouquinho disso para a gente, que desafio foi esse que você encontrou? Isso é um grande desafio que eu vivo até hoje, né? Mas já com aprendizado, porque a gente já adquiriu, acho que 3 ou 4 hospitais fora do estado. Então, a gente tem isso. Mas a questão é que a cultura, né? A cultura é a base. Então, a cultura é muito diferente, não só do hospital, como da região. Então, quando eu falo aqui de Brasília, a cultura ali do Hospital do Gama, tem o Grupo Santa, tem o Norte, mas quando eu falo do Gama, é diferente do da Asa Sul, do da Asa Norte, de lá de Taguatinga. Então, assim, eu tenho culturas diferentes dentro da mesma cidade, que é menor a diferença, eu consigo, mas imagina em um outro estado. Em um outro estado que tem uma cultura completamente diferente e tem uma resistência, né? Estão vindo de Brasília e estão adquirindo o hospital, agora vão mandar aí tudo, vão fazer do jeito de Brasília, então tem que ter muita sabedoria e aí é que a leitura de cenário ela tem que se triplicar. Você tem que entender o que está acontecendo e não pode chegar ditando regra. Não pode, e uma coisa que a gente aprendeu muito lá é não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Não é porque eu faço assim aqui que lá vai dar certo. Que lá vai dar certo. Eu tenho que ter esse respeito pela regionalidade. É uma coisa que a gente fala muito. E, vez por outra, a gente se pega fazendo isso. Dá um exemplo de uma coisa que vocês fizeram que você falou assim, nossa, baita aprendizado, não vou fazer mais isso aqui não. Ou baita aprendizado deu super certo. Você consegue lembrar de algum fato, alguma coisa? Eu vou falar de coisas simples. Tipo comemorar um aniversariante do mês. Uma coisa bem simples. Que é, ou sei lá, comemorar uma coisa que não tinha aqui, que lá se não tivesse... É da região, né? É da região. É da região. Se eu não tiver isso aqui, o pessoal sente como se fosse uma morte, uma ginástica laboral. Eu tenho aqui, lá o pessoal acha que está se expondo, que está fazendo... Então, assim, são coisas que... E não adianta eu dizer assim, não, a ginástica laboral ela é obrigatória por conta disso. Cara, é a região. Eu tenho que tentar entender. Enquanto eu estou falando, eu estou tentando lembrar de alguma coisa mais significativa, mas é porque não está vindo mesmo. Mas, assim, eu tenho que tentar entender como que a coisa é feita. Né? Então, eu tenho que tentar entender o que é mais importante para eles. Porque tem até uma diferença de significado do trabalho. O trabalho significa uma determinada coisa para as pessoas que moram em Brasília, ele tem um significado, uma conotação. Né? Quando eu vou para outro estado, o trabalho tem outra conotação. Então, tem regiões que o trabalho é só vou lá, vou embora tal. Tem aqui em Brasília, o pessoal respira mais. Ele respira mais, né? Tem região que assim, se eu perder o emprego, perdi. E o que eu faço para engajar essas pessoas? São Paulo respira mais, a gente está nessa pegada, empresa privada em Brasília também respira mais. Né? Só que aí quando você vai para uma região que não é assim, o que eu tenho que fazer para engajar um colaborador
É diferente do que eu tenho que fazer lá, que eu tenho que fazer aqui. Não adianta eu replicar uma ação de engajamento que eu faço aqui, a mesma ação de engajamento lá. Não adianta uma parceria que eu faça com a academia. Pode ser que aqui dê super certo e pode ser que lá a pessoa diga, para que eu quero isso, gente? Eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Você né? passa a ter que entender muito mais o seu público, né? Entender muito mais os colaboradores, o que eles valorizam. Vocês fazem algum tipo de pesquisa para poder levantar esse tipo de informação deles? Não, pesquisa assim? Formal? É. Não, a gente começa a visitar, a gente é muito de ouvir e de conversar. Então, a gente faz uma conversa com todos os gestores, individualmente, depois a gente faz uma conversa. A gente faz grupos focais com rodas de conversa com os colaboradores, até para ver como é que eles estão se sentindo em relação a essa nova, porque normalmente a primeira coisa que vem quando você é adquirido é o medo, né? Então assim, vou perder meu emprego, o que é que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa que a gente faz é desmistificar. A gente não vai chegar já mudando tudo, a gente demora, sabe? Até a gente entender, a gente ver qual o gestor que se adequa, qual o gestor que não se adequa. Então, a gente demora bastante. Então, assim, a gente, quando vai fazer essa transição, a gente tem etapas de áreas que vão entrando. Não entram todas as áreas de uma vez só. E o RH, normalmente, ele vai antes, mas muito mais para ouvir, mas eu já não implanto o meu RH. Eu deixo o RH de lá tocando. E eu vou entendendo, eu prefiro assim. Entendi. Está trabalhando e continua fazendo tudo que você fazia. Não vai mudar nada. Não precisa nem pegar autorização minha para nada ainda, tá? Vai fazendo tudo que você fazia. E aí eu vou entrando, eu vou fazendo uma reunião semanal para entender, aconteceu isso. E aí quando eu entro, que eu digo a minha área, as pessoas nem sentem tanto mais, assim. Porque eu já estou ali mais ou menos 6 meses, por aí. A não ser que tenha uma coisa muito séria que eu vou ter que reduzir uma redução grande ou ter que contratar mais gente. Mas, no geral, eu procuro deixar... Já estava funcionando até então. Não é porque a gente entrou que vai estar tudo errado. Não está tudo errado, gente. Né? As pessoas sabem fazer também. Né? Então, esse respeito eu acho que é fundamental. E foi um aprendizado mesmo, porque tem algumas áreas que são mais objetivas, assim, que já chegam querendo dizer, muda tudo. E tiveram situações em que a gente teve que voltar e começar do zero. Entendi. Né? Implantou um processo todo, não dá certo, não deu certo. Começa e vai do zero. Mas até porque muitas vezes você tem acordos coletivos completamente diferentes, né? Viram você tem que entender tudo que está acontecendo ali naquele contexto, mais a cultura, o que é dito, o que está escrito e o que não está escrito nem dito. E a composição da remuneração, cara... É muito diferente, né? Você enlouquece. Né? Quando você olha, você vê ali um olerite, você vê assim as coisas, você olha e diz, cara, isso aqui é o quê? Até você entender o que é cada coisa daquela, que eu chamo de penduricalho, até você entender o que é cada coisa daquela e ver como é que você vai fazer até você começar a negociar o próximo acordo coletivo, próxima convenção coletiva, como que você vai fazer isso, é um aprendizado. Então, a gente roda, e eu ainda rodo, com várias diferenças. Eu não consigo unificar tudo. Sim, é com o tempo que isso vai acontecer. E se acontecer, tem lugares que eu acho que não vai acontecer completamente. A remuneração é herança, né? Uma coisa que você faz num acordo coletivo aqui reverbera. Você sabe? Reverbera 10, 15, 20 anos, dependendo do que for negociado. Exatamente. Né? Então, e dependendo de cada sindicato também, você tem contato com sindicato de cada estado, é completamente diferente do outro. Então, você vai para uma negociação sindical, você tem uma forma de negociar com um, você tem outra forma de negociar com o outro. Né? Então, é um aprendizado a cada dia. Um aprendizado a cada dia, então, é muito rico. Ô, Carla, me diz uma coisa. Quando é que você virou e falou assim... Virei estratégico, estou sendo percebida como estratégico, não em termos de entrega ali do processo, mas assim, agora eles realmente entendem que aqui no Grupo Santa a gente é um RH estratégico e vai ter a diretoria, enfim, já tinha diretoria, mas tentando... Qual foi o grande gatilho, qual foi o grande projeto? O que você fala assim, isso aqui mudou o jogo? Ai, Daniel, sabe que eu acho que não teve um marco assim. Foi uma construção? Foi uma construção. Eu digo que sempre que é um trabalho de formiguinha. Então, deixa eu dar um exemplo de remuneração, que é bem... Né, eu cheguei lá, a gente não tinha, claro, era uns hospitais tinham já um plano de cargos, outros uma tabela lá. Tinha uma tabela. Né? E segue o jogo. Segue o jogo. Tem plano de cargos, tem essa tabela aqui. E quando eu cheguei lá, com o meu alto da sabedoria de multinacional, né, eu disse assim, vamos chamar logo para fazer um plano de cargos urgente aqui, porque como é que eu vou trabalhar
eu não sabia trabalhar, né? Eu só sabia trabalhar com uma coisa estruturada, com uma área de remuneração, aprovando. E não tinha nem área de remuneração, porque, assim, não é que eles estavam errados, gente, não é que eles eram ruins, é porque não precisava. Sim. Começou a precisar a partir do momento que eu fui para lá e por isso que eu fui, né? E aí, nesse momento, eu comecei a ver assim, quando eu comecei a tentar implantar, quando eu comecei a conhecer, eu digo, para tudo, eu não vou implantar. Ia ser jogar dinheiro fora, jogar água, enxugar gelo, porque as pessoas não estavam maduras. Então, uma coisa que eu aprendi muito, sabe, eu acho que isso que fez que as pessoas me vissem com mais respeito é que tem que esperar o tempo de maturidade da instituição, da organização. Não adianta você trazer um projeto maravilhoso, mirabolante, e aplicar numa instituição que não está madura. Não está pronta ainda. Não está pronta, porque ele vai ser jogado e você vai ser desacreditado. Então, eu sempre tive muito cuidado de não ser desacreditada. Eu sempre tive muito cuidado de não... de fazer as coisas no sentido de que as pessoas vissem que tem valor, que vissem que tem resultado para eles, que pro vai melhorar o dia a dia deles e vai facilitar que eles atinjam o resultado. Eu sempre me preocupei muito isso. O que é que eu posso fazer para facilitar que essas pessoas atinjam o resultado com maior facilidade, o resultado estratégico? Então, e aí, a partir daí, eu fui fazendo. Eu digo, não, isso não dá para implantar agora, mas na empresa tal já implantou, não sei, mas aqui ainda não dá. Aqui ainda não dá para implantar. Vamos no seu tempo, vamos no tempo. E fazendo cada coisa no seu tempo, eu consegui fazer isso. Mas eu não consigo te dizer assim, olha, a partir de hoje virou a chave e eu me tornei, a partir de hoje... eu passei a ser estratégica. A partir de hoje, eu sou uma diretora. Porque eu sempre digo que, na minha carreira, eu sempre me senti no cargo a mais antes de ter aquele cargo. Você sempre construiu a cadeira, né? A cadeira. A próxima cadeira, eu já estou nela. Eu já fazia coisa da próxima cadeira. E isso foi assim como diretora também. Sim. Então, assim, quando eu era gerente, eu já fazia muita coisa relacionada à diretora. Então, assim, na minha carreira foi sempre assim. Quando eu assumo o cargo, não é surpresa para as pessoas. Porque as pessoas já me veem ali. E é isso que eu costumo dizer para esse pessoal que está começando, para o pessoal da minha equipe. Gente, não vem, se você quer seguir uma carreira corporativa, não vem com essa história de dizer assim, isso não tá no meu escopo, eu não vou fazer. Porque eu sou analista júnior, isso aqui já é o analista pleno que faz. Então, estão se aproveitando de mim. Só vou fazer quando me pagarem. Quando me pagarem. Cara, não estão se aproveitando de você. Você que está se aproveitando da oportunidade de crescer na carreira. Vai lá, pega a oportunidade e mostra. Pega a oportunidade e mostra que o reconhecimento vem. Se você mostrar de verdade, o reconhecimento vem, sabe? Então, vai sempre pensando assim, eu só vou... E com a minha equipe é assim, eu só vou te promover quando eu já te ver ocupando aquele cargo. Não é que você tem que estar fazendo, tem que estar ralando, mas eu consigo visualizar você naquela cadeira. Perfeito. Né? Então, eu acho que para as pessoas te visualizarem na nova função, você precisa já ter musculatura para isso. Né? E você só tem musculatura quando você se exercita. Sim. Né? E exercitar é exatamente você começar a fazer. Então, essa minha curiosidade, eu acho que me ajudou muito sempre. Porque eu sempre quis aprender, mesmo que não era meu. Eu sempre fui de me meter num bom sentido. Assim, mas como é que você faz isso? Me explica aqui. Mas por que chega nisso? Por que esse estoque está assim? Por que isso aqui passou? Por que o medicamento não está aqui? Por que esse lugar aqui da loja de celular tem tanto celular parado? Quanto tempo fica parado? Perguntas que eu nunca planejei, mas que vinham vindo, e isso vai montando na minha cabeça o negócio. E aí eu consigo trabalhar as pessoas para isso. Então, como isso faz sentido, assim, pelo menos para mim faz muito sentido, né? Você primeiro treina para depois ir para a competição, porque se você for para a competição sem treinar, você vai perder. Vai perder. Então, Exatamente primeiro isso. treina, mostra que você é capaz e aí sim você vai virar e falar, me tornei. Pois é, porque assim... Pegando esse exemplo que foi ótimo, essa sua analogia. Como é que eu vou correr 5 quilômetros? Tá, no dia, você vai dizer assim, Carla, hoje é o dia da prova de 5 quilômetros. Se eu nunca corri nenhum, eu não vou correr. Já tinha que estar correndo. Eu já tenho que estar correndo 1 2, 3. quilômetro, eu tenho que estar correndo pelo menos uns 4 por aí para eu tentar correr os 5 na prova. Né? Então... E as pessoas têm que ver isso, é a analogia. Não, as pessoas têm que ver que eu consigo correr 4. Ela precisa correr 5, mas ela já correu 4, os 5 a gente já bota aqui que o 5º a gente labuta aqui, a gente dá uma... então, acho eu que sempre ajuda. encarei carreira desse jeito. E eu nunca fiz assim, eu vou fazer isso porque eu vou ser promovida. Nunca foi desse jeito. Foi isso é uma consequência, né, Carla? Consequência. Porque... Agora tem outra coisa, né, Daniel, que eu acho muito importante. Você tem que gostar do que faz. Tem.
Então, assim, o autoconhecimento, ele é fundamental. Então, Legal. tem aquela teoria do Shen, que é âncoras de carreira, Sim. que você precisa entender o que é que te motiva. É. Quais são os teus motivadores? Né? Então, eu acho que isso, uma vez que eu fiz, quando eu estava na consultoria lá na época, eu fiz isso e isso me deu, assim, uma virada de chave, um estalo. E eu entendi assim, eu entendi agora porque é que eu estou dando certo. Porque eu dava certo sem entender por quê. E aí você potencializa isso, né? Porque aí você consegue entender que aquilo é que faz você se mover. Sim. O que é que me move? É aquilo ali. Então, eu amo o que eu faço. E eu acho que... E aí a curiosidade vem disso. Agora, se você não gosta do que faz, você está indo todo dia, cara, começa a montar um plano B. É não estou dizendo larga tudo e sai como louco, porque a gente tem boleto para pagar. Né? Então, a gente sair, todo mundo tem. Mas vai montando o seu plano B, porque não dá para você ficar trabalhando, porque o resultado ele não vai vir tão forte, porque você não consegue. Por mais que você queira... Não é teu motivador. Não é teu motivador. Então, você precisa se conhecer e precisa saber o que é que você gosta, sabe? Então, eu gosto do que eu faço, então eu faço isso meio que automaticamente. Meio que natural, né? Natural, exatamente. Carla, me diz uma coisa, para a gente poder ir para os nossos finalmente aqui. Você está lá como diretora de RH, o Grupo Santo hoje tem... Quantos colaboradores? 8.000? Quase 8.000, 7.600, 7.800. Então, estamos chegando aí nos 8.000, daqui a pouco vai diretos, né? Ainda fora a galera que está aí por fora, né? A quantidade de fornecedores. Daqui a pouco, se bobear, vem mais hospitais aí pela frente, deve estar no plano de expansão de vocês terem mais hospitais. O que o CEO hoje pede para você? O que ele fala assim, isso aqui eu preciso constantemente, que resultados que ele espera da diretoria de gestão de pessoas? O que ele te cobra constantemente? Basicamente vamos fazer as pessoas fazerem. Vamos encontrar formas e métodos que façam as pessoas fazerem para atender o objetivo estratégico. Então, assim, ele me dá muita autonomia para trazer os projetos, para trazer as coisas, né? Então, assim, mas o que é que vai facilitar a vida dos colaboradores para que eles façam bem feito e a gente consiga atingir o objetivo estratégico? Então, é bem genérico isso, mas é porque não tem uma coisa assim... Claro que tem a parte do controle financeiro, a parte tem tudo isso, mas é muito mais no sentido de proporciona para as pessoas condições para que elas consigam trazer o resultado para a gente. Eu acho que basicamente os CEOs veem isso, né? E assim, prepara as pessoas para a mudança. Né? Então, assim, eu preciso que as pessoas se engajem e se preparem para mudanças, porque a única certeza que a gente tem é que vai mudar muita coisa, sempre. Não só no Grupo Santa, não só no segmento da saúde, mas as pessoas precisam estar preparadas para a mudança. Né? Então, o que ele está sempre conversando comigo é muito nesse sentido, né? De engajar as pessoas. Né? Então, de trazer os gestores para a realidade que a gente está passando, né? Porque eu acho que a gestão é tudo. Você ter lideranças preparadas faz com que você consiga descer isso. Então, vamos preparar esses gestores para que eles possam descer de uma forma consistente a nossa cultura, né? Vamos proliferar cada vez mais a nossa cultura e fazer com que as pessoas entendam por que elas estão fazendo e para que elas estão fazendo isso. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Conectar um pouco mais, não só a questão de estar dando um emprego, né? Olha, isso aqui é importante por conta disso, né? Deixar bem clara essa mensagem. Que trabalha com vida. Né? Então, assim, então é muito importante que as pessoas entendam que ela salva a vida todos os dias, né? A maioria dos nossos colaboradores. Eu não vou te dizer que nunca, né? Mas a gente dificilmente fica feliz porque foi no hospital, né? Dificilmente. A não ser quando vai ter bebê. Quando vai ser alguma coisa de maternidade, paternidade e tal, aí ok. Diferente. Mas você não vai para o hospital porque quer, né? Exatamente. É diferente de um hotel. O hotel e o hospital tem hotelaria, tem tudo, mas assim, o funcionário do hotel, ele tá tratando com pessoas que estão felizes, que acontece um erro ou não, ele até releva porque ele está feliz, ele vai estar com a família. O seu cliente já chega chateado. O meu cliente, ele já chega doente, se sentindo doente, mal, chateado, com medo. Medo, né? medo. Com medo, porque não sei o que é isso. Né? Então, o medo é que faz assim, às vezes o cliente é grosso e tal, mas ele está com medo. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. É uma forma de defesa. Né? E a gente fazer os colaboradores entenderem isso, porque a pessoa está ali para atender e é destratado. Mas você tem que se colocar, não é você que ele está destratando. É a situação e a pessoa que está na frente é você. Então, assim... Olha, o preparo que vocês precisam ter, né, para atender ali
a pessoa que você nem sabe quem é que está do outro lado ali, né? Nem sabe. Mas ela, de repente, está com dor, está com medo, cheio de receios. História de doença ali. parecida que o pai tinha e morreu. Tem tanta coisa, né? Nossa, impressionante isso, hein? Ô, Carla, e uma curiosidade para poder fechar aqui contigo. Você entrou num hospital e aí você foi começando a lidar com gestão, conversando com o pessoal. E essa questão de médicos, porque é um outro mundo, né? Eles são incríveis no que eles fazem, mas a parte de gestão, na maioria das vezes, é muito diferente para eles. Sim. A faculdade de medicina não ensina. Zero de gestão, né? Assim, na verdade, os médicos em si, eles não estão dentro desses quase 8 mil colaboradores, né? Porque eles são empresas separadas. Mas a gente tem diretores médicos. É isso que eu ia falar. Vocês têm os caras que tomam decisão que são médicos. São médicos. Sabe que isso já está bem melhor? Eles têm feito... Eles têm se interessado... Eu estou falando do meu... Sim, do seu mundo. Do meu mundo, né? Da minha... Mas, assim, eles já estão se preparando muito em relação a isso, sabe? Legal. Assim, aqueles que estão na diretoria, eles já chegam lá com a visão. Eles já vão fazer um MBA de gestão. Gestão hospitalar. Boa. Então, eles conseguem ver isso. E aí é que eu digo que a gente tem que fazer do limão a limonada. Então, assim, se eu tenho essa experiência e se eu conheço isso, eu vou ser aliada dele. Eu vou ajudar ele exatamente nisso. E normalmente é isso que a gente faz, né? Olha só, vamos fazer assim, que são meus pares. Sim. Então, ao invés disso, não, vamos fazer dessa outra forma aqui. Olha só, esse funcionário que está assim, se a gente mudar dessa forma, vamos conversar com o gestor, eu converso junto com você, depois você vai sozinho, vamos lá fazer isso. Então, você vai fazendo junto e essa parceria, ela acontece. Você vai ensinando, né? Você vai ensinando e a coisa vai acontecendo, entendeu? E eles têm interesse. As pessoas, os médicos que estão na diretoria, eles têm esse interesse porque eles reconhecem essa fragilidade que não tem. Então, eles têm, pelo menos, os que são meus pares lá, eles têm procurado evoluir. Mas existe essa defasagem, existe um problema grande em relação... Eu não diria que é problema, né? Mas existe... Essa realidade, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Mas, lá dentro da nossa diretoria, a gente tem uma sincronia muito grande e isso faz com que a gente discuta muito o que está acontecendo no dia a dia para que a gente possa... Então, assim, qualquer coisa de pessoas, eles ligam para mim primeiro. Cara, está acontecendo isso, isso e isso. Como é que a gente faz? De que forma que a gente pode ajustar isso? Que forma? Aí a gente faz em conjunto, sabe? Então, eles não estão sozinhos. Eu acho que é isso que você tem que se mostrar necessário. Você tem que fazer... O meu papel é esse. Eles têm que perceber que você tem valor agregado ali, né? Você tem que ir sensibilizando, gerando conscientização neles para que uma hora eles falem, olha, realmente eu preciso disso. Aí vai te chamando. Né? Exatamente. É você se tornar necessário. Você mostrar que você não está dificultando, você está facilitando a vida deles. Né? Boa. Então... Boa. Muito bom, Carla. Queria te agradecer aqui nesse nosso bate-papo. Acabou? Que a gente faz parte 2 depois, não tem problema nenhum. Aí. Então, mas queria te agradecer por essa presença aqui. Acho que o papo foi bem legal, muitos insights, né? A gente falou de seleção, passamos por treinamento, cultura, falamos um pouquinho de liderança, né? Essa questão do ambiente hospitalar como um todo. Acho que a gente passou por vários processos de RH aqui, né? Você é vários um insights. Entrevistador, que saiu. Olha, que tirou bom. Um monte de coisa aqui. Obrigado. Para mim foi uma experiência assim muito boa. Eu adoro falar sobre isso. Eu já falei que eu gosto do que eu faço, então eu conversaria horas em relação a isso. É muito bom e te agradeço mais uma vez a oportunidade. Que isso. A gente vai se ver muitas vezes ainda. Com certeza. Pessoal, a Carla, então, está aí à disposição. Quem quiser depois pegar contato e tudo mais, é só mandar mensagem aqui que a gente conversa com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do B2Cast com a Carla Antunes, diretora de RH do Grupo Santa. Tem uma bagagem longa e vamos para os próximos episódios. Te vejo em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.